pensando nesse tempo de estarmos juntos, reunidos, para louvar, bendizer o nome do Senhor, exaltar a Ele, é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Pensando nisso, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração que fala muito sobre a nossa vida diária. Não sei se todos aqui sabem, mas eu trabalho no Conselho Tutelar e tenho visto muitas coisas com os nossos jovens, adolescentes, não só com nossos jovens adolescentes, mas também com os pais dos jovens, das crianças, dos adolescentes ali, muitas lutas, muitas dificuldades que têm passado, e pensando nisso, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração que fala sobre problemas, dificuldade, tempestade, e lendo alguns textos sobre tempestade, eu li o livro de Marcos. Gostaria que você pudesse acompanhar comigo, o livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Eu quero dizer para vocês, queridos, a mesma coisa que eu falo quando eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas que chegam lá, para os pais que chegam desesperados, os pais que chegam com tantos problemas, vocês não imaginam, adolescentes que não respeitam seus pais, adolescentes envolvidos na drogadição, e graças ao Senhor, graças a Ele, o Senhor tem feito coisas tremendas ali, para a glória dEle, amém? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que, como eu falo com eles, queridos, não desanimem, não se desespere, porque Jesus está no controle. Você pode falar isso para o teu amigo que está do lado? Não desanime, não se desespere, Jesus está no controle, amém? A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram, mestre, não te importas que pereçamos? Então, ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar, aquieta-te, silencia-te, e logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos, por que sois tímidos, por que sois covardes, ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Queridos, em primeiro lugar, eu quero dizer isso para você não desanimar, não se desesperar, porque Jesus está no controle. As tempestades, ele vem para todos, para todas as pessoas. As tempestades, elas são inevitáveis. Elas vêm para crente, vêm para incrédulo, vêm para pobre, vêm para rico, vêm para culto, vêm para analfabeto.
as tempestades, elas são inevitáveis. E essas tempestades, elas podem ser enfermidade grave, pode ser um acidente, pode ser um luto, pode ser uma perda financeira, pode ser um problema de drogadição com o filho, pode ser um filho rebelde, algo que a gente não prevê. Tempestade pode ser isso. Outra coisa que pode simbolizar a tempestade, que ela também, ela é, além de ser inevitável, porque ela vai de uma certa forma, ela vai vir para todos, mas ela também, ela vem inesperada. Nesse texto aqui é muito claro, a gente percebe isso, que ela é inesperada, ela chega sem avisar, a tempestade chega sem avisar. Jesus entra no barco, dá uma ordem para os discípulos: nós vamos a outra margem. Ele entra no barco e descansa, e no meio do caminho acontece a tempestade, inesperadamente a tempestade vem. E as tempestades da vida, elas também são assim, ela chega repentinamente, e muitas vezes, da mesma forma como atingiu ali aquele barco, ele também atinge a minha vida e a tua vida. Ela entra de uma forma terrível na minha vida e na tua vida, inesperadamente. Outra forma que a tempestade nos acomete é que a gente não consegue administrar, muitas vezes a gente não consegue administrar as tempestades que vêm até nós, apesar das habilidades que os discípulos tinham ali, apesar do conhecimento que eles tinham do mar, apesar do conhecimento que eles tinham do barco, eles eram um local onde eles ganhavam o seu pão, era um local conhecido, mas naquele momento ali, os discípulos não conseguiram administrar aquela tempestade. E muitas vezes, queridos, eu e você passamos por tempestades que parecem simples, coisas simples que até então a gente vencia, mas chega a tempestade na nossa vida que a gente não consegue administrar. Outro fator que pode simbolizar uma tempestade que vem até nós. Por que vem até nós? A tempestade também vem até nós, e veio ali para os discípulos, para poder ensinar aos discípulos, para poder instruir aos discípulos. E a tempestade vem para as nossas vidas, para nos ensinar, para nos instruir. Eu não sei se vocês perceberam, aqui nesse texto, esse texto tem 3 perguntas. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. Olha comigo no versículo 38, no finalzinho do versículo 38, a primeira pergunta diz assim: Mestre, não te importas que pereçamos? Primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. E tem a segunda pergunta, nós vamos trabalhar isso aqui nesta noite. A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos, está no versículo 40. E Jesus fala assim: por que sois covardes? Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E a terceira e última pergunta desse texto está no versículo 41, que são dos discípulos para os próprios discípulos, que diz assim, no finalzinho do verso 41, diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Até o final dessa reunião, queridos, a gente vai sair daqui sabendo quem é este que até o mar e o vento lhe obedece. Fala para o teu amigo, fala, Alexandre, fala para Lili, nós vamos sair daqui sabendo nesta noite quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, no contexto, diz que Jesus estava ensinando várias parábolas. Se a gente ler um pouquinho antes,
desse capítulo 4, se a gente vê um pouquinho antes, a gente vai ver que Jesus ensinou sobre a parábola do semeador. Jesus ensinou sobre a luz encoberta, sobre o reino, sobre o grão de mostarda. Várias parábolas o Senhor estava ensinando ali, em meio à praia, mas existia um objetivo, existia um propósito. Jesus queria passar a outra margem junto com os discípulos, e no meio do caminho, o Senhor queria instruir algo para os discípulos, mas o objetivo era chegar a Gadara. Se a gente ler o finalzinho do texto, a gente vai ver que o objetivo era chegar em Gadara, porque lá em Gadara tinha uma pessoa, tinha um homem que precisava ser liberto, e o texto diz que Jesus ensinava, tinha graça para ensinar, mas da mesma forma como ele ensinava, ficou a manhã toda ensinando, a parte da tarde ensinando. Quando ele entra no barco, estava cansado, entrou no barco e foi descansar, foi dormir. E quando a tempestade chegou, no meio do caminho, falei da tempestade inevitável, da tempestade inesperada, a inesperada, o de repente, aquela que às vezes a gente não está aguardando, ela chegou. Apesar da habilidade deles, apesar do conhecimento todo que eles tinham, mas ali existia um fenômeno muito grande que acontecia no Mar da Galileia, porque o vento que descia do Monte Hermon, de vez em quando chegava no Mar da Galileia, um vento acontecia, e aparentemente era normal, porque os discípulos, eles estavam acostumados, eram pescadores, estavam acostumados àquilo ali. Mas naquele dia foi diferente, queridos. Naquele dia foi muito forte. A palavra do Senhor diz aqui que foi muito forte aquela tempestade. E a pergunta que os discípulos fazem a Jesus, que estava dormindo, descansando: Mestre, não te importa que pereçamos? Querido, se a gente notar essa expressão, essa pergunta, ela não é uma pergunta comum. Ela é, se a gente notar, a gente vai perceber que a pergunta é uma pergunta de censura, porque eles não estavam indo ali porque eles queriam ir, eles não estavam indo para Gadara porque eles queriam ir, foi uma ordem do Senhor, foi uma ordem do Senhor Jesus: olha, nós precisamos ir, nós temos que ir a Gadara, nós temos que fazer uma obra em Gadara, nós vamos lá, nós vamos passar a outra margem. E quando eles fazem essa pergunta, eu penso, queridos, que se eu e você também tivéssemos nessa situação, nós também questionaríamos o Senhor, porque é muito fácil para mim e para você entender a tempestade que Jonas passou. É muito fácil para mim e para você entender a tempestade de Jonas, porque Jonas, ele desobedeceu a uma ordem. O Senhor tinha falado para Jonas: Jonas, vai a Nínive, eu preciso que você vá a Nínive, existe um povo ali que precisa ouvir de mim. E Jonas vai a Tarsis. Se a gente entender essa questão dessa tempestade de Jonas, aqui é diferente. A tempestade de Jonas foi uma tempestade de uma pessoa que desobedeceu, que não cumpriu ao propósito que foi estabelecido. É fácil, mas aqui não, aqui o Senhor deu uma ordem e eles foram, e eles eram discípulos do Senhor. De repente, querido, eu e você também temos esse questionamento. De repente eu e você falamos: por que, Senhor, estamos passando por essa tempestade? Senhor, por que nós estamos perecendo? Por que estamos perecendo? Eu frequento a reunião, eu participo de uma IL, eu sou discípulo, eu primicio, eu faço a tua vontade, eu ando na tua presença, mas por que isso, Senhor? Por que essa tempestade está vindo sobre mim? Foi essa a pergunta que eles fizeram, uma pergunta de censura. E precisamos ter muito cuidado, querido,
porque nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor, e se a gente entende isso, que Ele é Senhor, nós precisamos submeter a toda a sua vontade, amém? Toda a sua vontade. Como eu falei no começo aqui, essa tempestade também é para nos ensinar, nos instruir. Vamos imaginar, queridos, que na vida do apóstolo Paulo, tem um texto, Filipenses capítulo 1, versículo 12, abre a tua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 12, porque de repente você pode estar pensando que essa tempestade que você está passando hoje, esse problema, não é para você, mas eu quero te dizer, queridos, que essa tempestade que você está passando é para te aperfeiçoar, para que o reino do Senhor seja ampliado através da tua vida. Pensando um pouquinho na vida de Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 12, Paulo fala assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo teve essa revelação e ele fala isso: olha, tudo que me aconteceu, tudo, foi para que o Evangelho pudesse crescer através da minha vida. Isso aí, o que a gente pode dizer, o que aconteceu com Paulo? De repente a gente pode perguntar: será que aconteceu alguma coisa tão boa para Paulo falar isso? Que o Evangelho, o que ele passou, o Evangelho cresceu? Vamos ver, queridos. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi abandonado e esquecido em Tarso. Na Macedônia, ele foi preso e açoitado. Em Atenas, pregando o Evangelho, chamaram ele de tagarela. Foi levar uma oferta aos pobres de Jerusalém e prenderam ele. Indo a Roma, lembram que ele foi a Roma e no meio do caminho teve um naufrágio, teve que jogar tudo fora, e ele falou assim: não, fiquem tranquilos, porque o Senhor falou comigo que ninguém vai perecer. E indo a Roma sofreu um naufrágio, e chegando em Malta, uma cobra picou. Queridos, então, de repente, o que você está passando, você está, censurando ao Senhor, e falando: Senhor, isso não pode estar acontecendo comigo, Senhor. Mas se a gente olhar, queridos, para a vida de Paulo, para a vida do apóstolo Paulo, o que aconteceu com ele ao longo da história, a gente vai ver que foi para aperfeiçoamento da vida dele. O que você está passando, querido, tenha certeza absoluta que é para te aperfeiçoar, é para te colocar no prumo, para te colocar, na presença do Senhor. Então nós temos exemplos aqui claros disso. O apóstolo Paulo é um exemplo claro para as nossas vidas. Tudo isso ocorreu, contribuiu para o crescimento do Evangelho. Então saiba, querido, de uma coisa: você tem que sair daqui nesta noite sabendo disso. Problema, tempestade, é inesperado, é inevitável, sim, vem, está sobre a tua vida, mas você vai entender, vai sair daqui nesta noite sabendo que é para crescimento do Evangelho, que é para o teu crescimento, é para ampliação do reino de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar abundantemente para a glória dEle. Aleluia! Está no sufoco, está difícil, mas Ele está no barco. Aleluia! Quando acordaram, o Senhor, Ele disse:
quando os discípulos, desesperados, porque a água estava enchendo, acordaram o Senhor, e o Senhor falou assim: aquieta-te, silencia-te, e o vento serenou, e houve grande bonança. Queridos, eu tenho certeza absoluta que o Deus que eu estou pregando aqui, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, Ele tem poder para acalmar a tua tempestade. Ele tem poder para silenciar todo o vento que vem sobre a tua vida. Mas interessante, queridos, que todo o poder que Ele tem de silenciar o vento externo, mas um vento mais forte ainda, é aquele que está dentro. Vou dar um exemplo de outra tempestade. Vocês lembram aquela tempestade que os discípulos estavam no mar, e Jesus vem por sobre as águas? Quantos lembram dessa passagem? Está logo no capítulo 6, a partir do verso 45, vai falando sobre isso. Essa tempestade é diferente dessa. Essa tempestade, o Senhor estava no barco, e Ele acalma o vento, acalma o mar. A outra tempestade, Ele estava fora, e os discípulos estavam sozinhos. Isso significa, queridos, para mim e para você, que maior tempestade é aquela que está dentro. Jesus, Ele acalma tanto a tempestade de fora, como a tempestade de dentro. Eu vim nesta noite falar isso para você, querido, que o poder que Ele tem de acalmar, o poder da natureza está sobre Ele, mas o poder da tua alma também está sobre Ele. Ele tem poder de acalmar toda a tempestade que está dentro de você, que às vezes você diz: não tem jeito, não tem mais, está bravo, estou no sufoco, não aguento mais, eu quero desistir, eu quero desanimar, eu não aguento mais. De repente você até desistiu, querido, o teu interior está esfacelado, mas eu quero te dizer, querido, nesta noite, que este Deus que a gente está pregando aqui, Ele tem poder para acalmar toda a tempestade que está dentro de você. Aleluia! Aleluia! Não somente a fora, mas a de dentro, que é pior. Essa que todo dia te acomete, essa que todo dia dá vontade de você se suicidar, dá vontade de você se separar, dá vontade de você abrir mão dos teus filhos, dá vontade de você abrir mão do seu relacionamento, do seu casamento. Mas eu vim aqui, querido, nesta noite te dizer que Ele acalma. Silencia-te, acalma-te. Aleluia, aleluia. Tem a segunda pergunta. Essa é de Jesus, do Senhor Jesus para os discípulos. Versículo 40. Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Queridos, eu tenho certeza absoluta que se estivéssemos no barco, a nossa reação não seria diferente. A pergunta para mim e para você: por que os discípulos deveriam ter fé e não ter medo? Por que eu e você devemos ter fé e não ter medo? Em primeiro lugar, no versículo 35 diz assim, passemos a outra margem. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ter medo e sim fé, por causa das promessas de Deus. Quantos aqui têm promessas de Deus? Amém? Muitos têm promessas. Quantas promessas que você tem que ainda não se cumpriu? Levanta a mão aí. Mas o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem
para que se arrependa. Aquele que fez a promessa, ele cumprirá. Está demorando? Mas vai chegar, querido, saiba disso. Sabe por quê? Porque ele falou assim, ó, passemos a outra margem. Se ele falou que passemos a outra margem, queridos, eu sei que eu e você também, se estivéssemos no barco, nós ficaríamos desesperados, a gente ia acordar o mestre, mas ele deu uma palavra, o Senhor deu uma palavra, passemos a outra margem. Se passemos a outra margem, o objetivo era chegar lá, e se ele falou, o barco não ia afundar, querido. Se ele deu uma palavra para você, querido, tenha certeza absoluta que vai se cumprir. Está demorando, mas vai chegar. O rio, aquele mar da Galileia, ele tinha 21 quilômetros de extensão por 14. Demorou um pouquinho, mas eles chegaram na outra margem. A promessa se cumpriu. Ele falou, passemos. Sabe por quê, queridos? Porque tinha algo a acontecer ali. Tinha algo que precisava ser feito em Gadara. Como eu falei, queridos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir toda a promessa que Ele fez para a tua vida. Não desista, não desanime. Você vai chegar a outra margem. Sabe por quê? Porque Ele precisa de você. Porque na outra margem tem um gadarenho, tem uma pessoa que precisa ser liberta, tem uma pessoa que precisa ser alcançada, e Ele vai fazer através de mim e de você, queridos. Saiba disso nesta noite, Ele quer te usar. Então não perca as promessas de Deus quando vem para a tua vida. Guarde as promessas, porque Ele vai cumprir as promessas dEle. Por que ter fé e não ter medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava no barco. Queridos, Ele não prometeu ausência de tempestade. Não prometeu ausência de tempestade. Você acha que Jesus não sabia que ia ter tempestade? Você acha que Jesus não sabe essa tempestade que você está passando, esse problema que você está passando? Claro que Ele sabe. Mas a presença dEle, Ele disse assim, ó, a minha presença no meio das tempestades. Tem tempestade, mas a presença dEle tem que ser notória na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele estará com você todos os dias. Todos os dias, são todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a gente, por medo, a gente não crê nisso. Mas o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está te dando uma injeção de ânimo aqui, amém? Amém. Aleluia. Por que não ter medo e ter fé? Por causa da paz de Jesus. A paz de Jesus precisa ser o nosso árbitro, querido. A paz de Jesus que precisa direcionar as nossas vidas. O que o Senhor estava fazendo ali no barco? Estava dormindo. E você sabe por que Ele dormiu? O Senhor dormiu por dois motivos. O primeiro, porque, como nós falamos no começo aqui, Ele tinha pregado o dia todo, e na sua humanidade, cansado, Ele dormiu. Mas Ele tinha paz. A água estava entrando, a palavra do Senhor diz que a água estava entrando. Os discípulos desesperaram, mas Ele estava dormindo, tinha paz. Sabe por quê? Porque Ele cria na promessa do Pai. Ele tinha certeza pelo qual Ele foi chamado, por que Ele veio, por que Ele estava ali. E muitas vezes a gente não entende isso. Muitas vezes a gente se desespera, porque falta paz na nossa vida.
A gente se desespera, porque não recebe, não entende essa presença maravilhosa, essa paz que excede a todo entendimento, que só quer ministrar para você hoje, querido. Você precisa sair daqui entendendo isso, que a paz de Deus excede a todo entendimento. Ele é o príncipe da paz. Aleluia! Por que ter fé e não ter medo? Por causa do poder de Jesus. Queridos, a gente viu nesse texto aqui, de Marcos capítulo 4, de 35 a 41, que Ele tem poder sobre os ventos, tem poder sobre toda a tempestade. E no capítulo 5, se a gente for folheando a Bíblia, a gente vai ver que Ele tem poder sobre os demônios. Quando Ele chega em Gadara, tinha um homem que vivia nu, tinha um homem que vivia acorrentado nos sepulcros, acorrentados, ninguém queria ficar perto dele, ninguém queria a presença do gadarenho, ninguém queria, mas Jesus também tem poder sobre os demônios. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, meus queridos, para você que entrou aqui de repente se achando o pior dos piores, Deus não abre mão de você. Não importa como você entrou aqui, não importa como você esteja, Deus não abre mão de você. Da mesma forma como foi necessário passar a outra margem, para Ele ir a Gadara, para que todos fossem lá, por causa de um homem apenas um homem, expulsar os demônios. Deus também não abre mão da tua vida, meu querido. Eu vim aqui te dizer isso, que Ele te ama, Ele precisa de você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O nosso Deus vê além. Vocês lembram, queridos, quando Deus faz uma promessa para Abraão? Deus faz uma promessa para Abraão e fala: Abraão, você será pai de uma grande nação e todos serão abençoados. Mas Abraão fala: Senhor, a minha esposa Sara não pode ter filho, como vai ser? Já estou velho. E o Senhor fala: de ti, de você, sairá uma grande nação. Deus vê além, queridos. E Isaac vem, e a palavra do Senhor diz que todos foram abençoados através de Abraão, através de Isaac e Jacó, porque o nosso Deus, Ele vê além. E com Jesus não foi diferente. Ele passou a outra margem por causa de um homem, porque Ele viu que ali existia uma pessoa que precisava ser liberta, e aquela pessoa, diz a palavra, se você ler ali o capítulo 5, você vai ver que aquele homem ali, quando ele foi liberto de todos os seus demônios, de todas as correntes, ele evangelizou 10 cidades apenas. Aleluia. Fala para o teu irmão, querido, o nosso Deus vê além. Fala para ele, você tem que sair daqui nessa certeza, o nosso Deus, Ele vê além. De repente você não está vendo nada, de repente está tudo difícil, está tão difícil para você, muita tempestade, não tem jeito, mas Ele vê além. Aleluia. A última pergunta vem dos discípulos para os discípulos. Versículo 41, acompanha comigo. Finalzinho do verso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, vamos imaginar uma cena. Jesus levantando, os discípulos chamaram: mestre. Jesus levantando, os discípulos todos eles molhados,
o barco enchendo de água, acalma o vento, acalma o mar, silencia tudo. Imagine a cena, o temor e o tremor que estava no coração dos discípulos, ao ponto de fazer essa pergunta: quem é este? Se essa pergunta também é sua, se a pergunta dos discípulos também é sua, eu quero te dizer, queridos, quem é este? Este é o único que deve ser exaltado. Nós cantamos aqui: este é o único que deve ser exaltado. Este é aquele que na eternidade, junto ao Pai e ao Espírito Santo, traçaram um plano perfeito e eterno. O plano que eu e você seríamos alvo dele. Fala para o teu irmão: meu irmão, você é alvo do Senhor. Fala para ele. Tem gente do teu lado aí que é alvo de Deus. Tem gente do teu lado direito que é alvo de Deus. Tem gente do teu lado esquerdo que é alvo de Deus. Tem gente atrás de você que é alvo de Deus. Tem gente na frente de você, sabe, da tua frente aí, que é alvo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque esse plano é um plano eterno. Nós falamos hoje pela manhã o propósito eterno de Deus, de ter uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, para a glória de Deus Pai. E você, querido, você faz parte disso. Eu vim aqui nesta noite falar isso para você. Este a quem os discípulos perguntaram, e de repente tem um questionamento em você, é este que te escolheu, é este que te chamou. Aleluia. Quem é este? Este é o Criador do universo, que a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Este é aquele que foi prometido, esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Este é aquele que os nossos antepassados, patriarcas, falaram, e onde os profetas anunciaram, e onde os salmos cantam, é este que nós cantamos aqui, exaltado, é este, querido, este que os discípulos perguntam, este que de repente é o teu questionamento, este que a gente fala aqui nesta noite é o centro da Escritura, querido. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, fala sobre ele, é sobre este que acalma o vento, acalma a tempestade, acalma a mar, acalma tudo, acalma o problema da tua vida. Este é o verbo vivo de Deus, aleluia. Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sabe por quê? Porque Ele te ama, aleluia. Querido, este que acalmou a tempestade é aquele que te convida a confiar nele. Você não pode sair daqui nesta noite sem professar Jesus. Você tem que abrir a tua boca e dizer que Ele é Senhor, aleluia. Você não pode sair por essas portas sem confessar Jesus, querido. Hoje você tem a oportunidade da tua vida ser marcada pela presença do Espírito Santo. Hoje você tem uma oportunidade de ter uma bonança na tua vida. Tempestade vem, querido, sim, vai vir, mas saiba que Ele estará contigo. Ele está no barco com você, a presença dEle é constante na tua vida, aleluia, aleluia. Este, queridos, quer acalmar toda a tempestade, seja externa ou seja interna, que muito te atormenta. Vamos colocar de pé?